Matemática multimídia. De um cubo branco com a letra M em vermelho, uma mão tira uma cartela onde se lê episódio de hoje, Jardim dos Números. Na próxima cartela, conteúdo: Geometria analítica, Sistema cartesiano e pontos. Claro, doutor Afonso. Não, entendi perfeitamente, é possível sim. Tá, pode deixar comigo. Sim. Não, então eu vou pensar em espécies que floresçam o ano todo. Claro. Depois eu mostro o projeto para o senhor. Tá certo, combinado então. Um abraço. Tchau, tchau. Não acredito. Mas que cliente bacana. Ele quer um jardim que reproduza a bandeira do Brasil num terreno de quase 300 metros quadrados. E bem agora que a Liliane saiu de férias. Eu, uma simples estagiária, vou ter que me virar com isso. Quem ele pensa que eu sou? A filha do Burle Marx? Uma mão puxa uma cartela. Lê-se, olha o curta. Roberto Burle Marx foi um dos maiores paisagistas do século XX. Ele nasceu em São Paulo em 1909, mas foi morar no Rio de Janeiro ainda pequeno. Burle Marx era o que se pode chamar de multiartista. Além de paisagista, era também desenhista, pintor, tapeceiro, ceramista, escultor, pesquisador, cantor e criador de joias. Suas obras valorizam a flora brasileira e estão espalhadas pelo mundo todo. No Brasil, seus principais trabalhos são o Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, e todo o paisagismo do Eixo Monumental de Brasília. Burle Marx morreu em 1994, entrando para a história como uma das figuras-chave para a definição da moderna arquitetura brasileira. Outra cartela sinaliza o fim do curta ou curta. E agora, o que eu faço? Como é que eu vou fazer para desenhar a bandeira do Brasil num terreno de 14 metros de largura por 20 de comprimento? Calma, Kátia. Com a ajuda da geometria analítica, a gente vai fazer esse jardim rapidinho. E você vai ganhar um monte de elogios do cliente. Nossa, Liliane, que bom que você apareceu. Eu pressenti que você estava em apuros. Bom, você me conhece, mesmo de férias, eu não consigo me desligar. Para resolver essa questão, basta usar um plano cartesiano. Olha, eu sei o que é um plano cartesiano, mas o que eu não entendo é como uma abscissa e uma ordenada vão me ajudar nesse trabalho. Bom, vamos começar do começo. No eixo das abscissas, que é o eixo X do plano cartesiano, vai ser marcado o comprimento do terreno. No eixo das ordenadas, que é o eixo Y, será marcada a largura do terreno. Eu te garanto que com isso a gente localiza tudo o que você precisa para saber aonde vai ficar cada florzinha do jardim. Então, como é que eu desenho o retângulo verde da bandeira naquele terreno imenso? O segredo aqui, Kátia, como eu falei, é usar a geometria analítica, que traduz em números a localização de elementos no espaço. Então o que a gente vai fazer é localizar pontos que nos interessam para construir o desenho da bandeira brasileira, através das coordenadas desses pontos no plano cartesiano. É isso? Exatamente. E depois a gente transfere esses pontos para o terreno, viabilizando o seu trabalho. As medidas do terreno são perfeitas, porque estão dentro da escala das medidas oficiais da bandeira brasileira. 14 unidades de largura por 20 unidades de comprimento. Vamos colocar essas medidas nos nossos eixos cartesianos. As abscissas vão de 0 a 20 e as ordenadas de 0 a 14. Agora, vamos começar a identificar os pontos do retângulo verde da bandeira. Lembre-se que um ponto pode ser representado por suas coordenadas num plano cartesiano. Quer tentar? Claro que quero! As coordenadas do ponto A são abscissa 0 e ordenada 14. As coordenadas do ponto B são 20 no eixo X e 14 no eixo Y. As do ponto C, 0 e 0 nos dois eixos. Por fim, as coordenadas do ponto D são 20 no eixo X e 0 no eixo Y. Correto, Kátia. Esses são os nossos pontos. Então vamos lembrar que uma reta é determinada por 2 pontos. Claro! Então ligando esses pontos, encontramos o nosso retângulo verde. Então era só localizar 4 pontos no plano cartesiano. Agora ficou fácil. Eu vou dividir o terreno, achar os pontos, plantar as flores e... Calma, Kátia. Ainda tem muito trabalho até a gente chegar nas flores. Falta localizar as outras figuras da bandeira no plano cartesiano. Gente, é mesmo! Vamos lá, então. Acho que para fazer o losango amarelo é só localizar os pontos correspondentes.
Obedecendo às proporções da bandeira, localize os pontos E, F, G e H no nosso plano cartesiano. Que engraçado! Parece que eu tô jogando batalha naval. Pois é, você nunca reparou que jogar a batalha naval é fazer exatamente isso que nós estamos fazendo? Localizar pontos num plano cartesiano? E agora podemos traçar as retas do losango. Basta unir os pontos. E aí está. Eu vou encher esse losango de girassóis no meu terreno. Eu vou usar hortênsias para fazer o círculo azul. Porque... Ai, Liliane, o círculo. E agora? Como a gente vai fazer o círculo? Não, com as retas tudo bem. Foi só achar os 2 pontos que determinam cada uma. Mas com o círculo... O que a gente vai fazer? Outra vez, vamos recorrer à ajuda do nosso amigo ponto. Veja bem, o que é uma circunferência? É um objeto formado num plano pelo conjunto de todos os pontos que têm a mesma distância de um único ponto central. Então, para localizar uma circunferência num espaço determinado, a gente só precisa de 2 dados, seu centro e seu raio. Então vamos lá. O raio de uma circunferência é igual à distância que vai do centro até qualquer ponto dessa circunferência. Isso! E você lembra que na bandeira brasileira, o centro da circunferência coincide com o centro exato da bandeira? Claro! Eu já sei como localizar esse ponto no nosso plano cartesiano. É só traçar uma linha que parte do meio do eixo X, ou seja, do número 10, e depois traçar outra linha que parte do meio do eixo Y, que é o número 7. No cruzamento dessas linhas está o nosso ponto I. Muito bem, agora só precisamos saber qual é o raio da circunferência. Conforme as medidas oficiais da bandeira brasileira, o raio é de 3,5 unidades. Uma animação mostra a bandeira do Brasil sendo desenhada de acordo com o plano cartesiano. No meu terreno, eu vou fincar uma estaca no lugar que corresponde a esse ponto, pegar um barbante de 3,5 metros, esticar e marcar a circunferência. Garota esperta! Agora falta pouco, Kátia. Vamos localizar as estrelas. Você sabe que cada estrela da nossa bandeira representa um estado do Brasil, né? Sei sim, e sei ainda mais. Você sabia que a bandeira brasileira é a única que respeita a posição astronômica das estrelas? Todas as constelações que figuram na bandeira nacional correspondem ao aspecto do céu na cidade do Rio de Janeiro às 20 horas e 30 minutos do dia 15 de novembro de 1889, que é a data da proclamação da República. Puxa, isso eu não sabia. Mas vamos voltar ao seu jardim. Podemos começar com a estrela, que representa o estado do Pará, que é a única que fica acima da faixa onde está escrito Ordem e Progresso. Pela sua localização na bandeira, as coordenadas são 11 no eixo X e 8 no eixo Y. Maravilha! Agora deixa que eu localize as outras estrelas sozinha. É impressionante isso que a geometria analítica faz, de traduzir um desenho em linguagem numérica. Pois é, você sabia que é exatamente isso que fazem os programas gráficos de computador? Não só esses que a gente usa para desenhar, mas também softwares próprios para engenharia e arquitetura. Também na indústria têxtil são utilizados programas específicos que se valem da geometria analítica. O estilista cria o desenho através do software e o computador se encarrega de traduzir o desenho em linguagem numérica. E assim, o tecido fica do jeito que o estilista imaginou. Que legal! Mas voltando à bandeira, e a faixa branca onde está escrito Ordem e Progresso? Como é que eu faço para localizar no plano cartesiano? Se você olhar com atenção, vai perceber que essa faixa é determinada por 2 circunferências que têm o mesmo centro, uma com um raio menor que o da outra. É verdade. Mas como eu faço para achar esse centro em comum? E os raios dessas 2 circunferências? Essa parte eu acho melhor deixar para o professor explicar. Pessoal da classe, agora é com vocês. Legal. Obrigada, Liliane. Eu vou voltar ao trabalho. Boa aula, pessoal. Tchau. Sobre desenho da bandeira do Brasil, lê-se Fim. Matemática Multimídia. Realização Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, Ministério da Educação e Ministério da Ciência e Tecnologia.